Entre o conceito de luz e sombra, existe a resposta do que bloqueia você, eu ou qualquer pessoa que esteja querendo crescer tanto na saúde, quanto no relacionamento, quanto na prosperidade financeira. Olá, eu sou Tomás Manhães, treinador de autoestima, e estou aqui para ajudar você hoje a desbloquear emoções que travam seu processo de vida, travam seu desenvolvimento e sua alegria de acordar todos os dias motivado a fazer o que você veio aqui para fazer. E a primeira coisa a se avaliar é se você no presente está sendo uma pessoa protagonista, se você está assumindo a autorresponsabilidade sobre as coisas que acontecem com você no seu dia a dia. Seja algo que você escolha fazer ou seja a sua reação com o que as pessoas fazem com você ou as circunstâncias ou os ambientes que você frequenta. A gente só consegue desbloquear as emoções travadas que atrapalham o seu processo de crescimento, o seu futuro no presente, quando você assume uma postura protagonista. E esse é o primeiro passo de trabalho para se encontrar a sua força interior. Assumir a autorresponsabilidade sobre a sua vida. E a partir daí a gente é capaz de encontrar os pontos que travaram o seu processo de desenvolvimento no decorrer da sua vida. Geralmente crenças limitantes, crenças que foram instaladas em você, seja na faixa de maior aprendizado ali entre 0 e 6 anos, ou seja em algum trauma posterior que você tenha passado na sua vida, alguma experiência que não te trouxe felicidade para você continuar realizando naturalmente. E como fazer para você destravar algo que aconteceu com você ou que você teve de experiência e não foi tão satisfatório no passado. Primeiramente, você tem que dar luz àquele fato, trazer luz àquela sombra, aquele algo que foi reprimido. E aí que entra fundamentalmente o conceito de luz e de sombra. A luz é aquilo que traz clareza, que te dá a oportunidade de fazer a limpeza que você precisa, limpeza emocional e energética e física que você precisa para que você comece a andar novamente com o fluxo natural da vida, da sua vida, do seu propósito, do seu ser. E como saber se algum fato que aconteceu com você ainda está bloqueando o seu presente? É simples, basta ver se você consegue falar naturalmente sobre aquele fato sem carregar nenhuma emoção pesada sobre aquele momento. Por exemplo, imagine um jogador que bateu 99 pênaltis e perdeu os 99. Você acha que ele acredita que no 100º pênalti ele será capaz de fazer aquele gol? Enquanto ele não limpar a emoção agregada àquelas outras cobranças mal sucedidas, ele jamais será capaz de acreditar que ele um dia poderá fazer o gol. E como fazer para essa pessoa que teve 99 pênaltis mal sucedidos acreditar que de alguma forma ela é capaz de fazer o gol no 100º pênalti que ela for bater? E a resposta é reprogramação emocional. Ela precisa sentir, ela precisa acreditar de verdade, não só racionalmente, que ela é capaz de fazer aquele pênalti, ainda que tenha perdido os outros 99 anteriores. E pensando probabilisticamente, é simples. Uma pessoa que fez 99 gols e vai bater o 100º pênalti, e a outra que perdeu 99 chances e vai bater o 100º pênalti, qual a probabilidade de cada um de fazer o gol no próximo pênalti? Vê só se você compreende. A probabilidade do gol é a mesma. No entanto, um carrega a certeza de que ele vai fazer o gol e o outro carrega a certeza de que ele vai perder aquele gol. E é isso que acontece com a gente em cada área da nossa vida. Enquanto a gente não reprograma a nossa mente, entendendo que é possível a gente ter uma nova vida, uma nova realização financeira, um relacionamento incrível, um corpo saudável. A gente não precisa jogar nossas frustrações nas outras pessoas para poder a gente se sentir preenchido. A gente não precisa jogar nossas frustrações na comida para a gente se sentir preenchido. A gente começa a perceber que a vida pode ser muito mais do que simplesmente carências. As carências por si só já refletem a sombra que existe dentro de cada pessoa. A carência geralmente está associada a algo reprimido, e as sombras nada mais são do que emoções reprimidas, algo que a pessoa esconde embaixo do tapete. Ela não quer revelar, ela não quer trazer a luz, e quando a luz chega até aquela sombra, a pessoa dá um jeito de fugir da luz, de esconder novamente aquilo, porque aquilo está quieto lá e incomoda demais mexer naquilo. Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que alguém fez com você, aquilo incomoda demais mexer naquele fato. Então, muitas pessoas preferem o quê? Fugir da luz, fugir das pessoas que podem ajudar, fugir das oportunidades de crescimento no trabalho, fugir dos relacionamentos incríveis, porque vai ser revelado aquilo que estava escondido. Elas preferem, às vezes, fugir de algo que vai fazer tão bem para a saúde dela e para a família dela, porque ela esconde sombras que vão ser reveladas caso ela aceite as novas oportunidades.
E veja bem, parece tão simples julgar a pessoa que esconde a sombra, mas não é bem assim. A luz carrega um poder enorme de crescimento, mas ela também carrega um poder enorme de obrigação da limpeza. Toda vez que você recebe luz e aumenta a sua frequência, tudo aquilo que estava escondido começa a brotar. E nesse mesmo conceito de luz e sombra, a gente consegue perceber as emoções predominantes em cada pessoa. A luz traz consigo uma alta frequência que está associada à frequência do amor, da bondade, da paz, da alegria. Já a frequência das sombras geralmente está na angústia, tristeza, ressentimento, raiva, vergonha, medo. E isso não quer dizer que uma pessoa que tenha constantemente alegria e que vive em paz, ela não vai sentir medo ou que ela não vai sentir momentos de vergonha, mas rapidamente ela retoma o equilíbrio da vida dela e volta para o estágio dela natural de alegria, porque ela conseguiu sintonizar naquela frequência de alegria. E eu vou fazer um vídeo falando mais sobre frequências, mas as frequências trazem hoje uma luz pra gente de percepção de onde a gente está e como a gente pode escalar para melhorar nossa vida como um todo. E muitas pessoas criam para suas vidas balanças que pesam demais a medição do que é sucesso, do que é felicidade. E pode ser o seu caso também. Talvez sua balança esteja pesando demais algo que não é você, algo que não faz parte da sua natureza, não faz parte da sua identidade, não faz parte do seu propósito aqui. Muitas vezes alguém se baseia por alguém que está ganhando 2 milhões de reais por mês ou 50 mil por mês, olha para o seu próprio salário, que talvez já supra todas as suas necessidades, já dê para passear com a família, já dê para ter um bom plano de saúde, comer em restaurante, satisfazer todos os seus bens de consumo e seu conforto, mas ainda esteja satisfeita pela comparação do outro que está recebendo 2 milhões por mês e que é uma pessoa que não faz nem parte do que você acredita que seja o propósito da sua vida. Às vezes você compara seu corpo com alguém que é fisiculturista, alguém que treina 3 horas por dia e você está ali treinando seus 30 minutos, sua 1 hora por dia, está se sentindo bem. No entanto, na hora que você olha a foto do outro, você fica comparando algo que não é seu, que não é a sua realidade e que você não paga o preço por isso. Talvez porque você não queira pagar o preço por isso, ou talvez porque você esteja conformado com onde você está. O que é muito comum no ser humano acreditar que existe uma zona de conforto. E a zona de conforto, na verdade, é uma zona de perigo, porque nada está estático, nada está parado no universo. E a gente percebe isso facilmente. Está tudo mudando constantemente. Se você não cuida do jardim, vira um matagal. Se você não toma banho, cria odor desagradável. Se você não escova os dentes, ninguém consegue nem ficar perto de você. Portanto, tudo está em movimento, você querendo ou não. E a ilusão de que existe uma zona estática, uma zona de conforto, é o que faz geralmente as pessoas se frustrarem e se sentirem menos importantes, diminuídas frente à sua própria capacidade. Nesse caminho de busca do autoconhecimento, do crescimento, da satisfação pessoal, a gente sempre se depara com esse fator de luz, de a gente trazer luz para poder a gente melhorar em todas as áreas da vida. E sempre quando a gente permite que a luz entre, a sombra aparece para ser resolvida. É como se você tivesse uma corrente amarrada no seu pé e você quisesse começar a correr. Você percebesse que a corrida fosse trazer vários benefícios para sua vida, mas na hora que você começar a treinar a corrida, você vai perceber que tem algo segurando o seu pé, e ali aquela luz vai te dar a oportunidade de enxergar o que antes talvez você não estivesse enxergando, porque você estava parado num lugar, você sentia algo incomodando, mas você não percebia que era aquela corrente, e aí entra a oportunidade de você assumir o protagonismo da sua vida, ir lá e soltar a corrente. E geralmente todas as sombras estão ligadas ao soltar, você permitir deixar-se fluir, você permitir que aquela sombra seja revelada, seja resolvida, seja aprendida e que sirva de exemplo para você compartilhar com outras pessoas que estão tendo o mesmo problema que você. E geralmente o propósito de todas as pessoas está ligado à sua identidade, você revelar quem você é para o mundo. E nessa revelação você começa a libertar, a liberar todas as suas sombras. E essas sombras vão ser para você um motivo, inclusive, de orgulho de ter tido um problema e de ter resolvido um problema. Ninguém consegue criar uma empresa se ela não encontrar um problema para resolver. Então é exatamente assim. À medida que você vai liberando a sua identidade, você vai conseguindo se revelar para o mundo. E isso naturalmente vai trazendo para você inúmeros benefícios, seja financeiro, sejam pessoas incríveis que vão começar a se conectar com você de acordo com quem você é de verdade, seja a sua saúde que vai ficar limpa e sem cargas do passado, sem emoções pesadas. E para soltar o passado, uma regrinha básica é o perdão. O perdão
é um dos maiores segredos para que a gente esteja no presente livre das amarras do passado. Você começar a correr sem as amarras do passado é muito mais fluido, muito mais rápido do que se você estiver carregando várias pessoas que você está magoado ou que estão magoadas com você. Eu acredito que você ainda fica um pouco em dúvida como que se reprograma esses bloqueios emocionais que você encontra na sua linha do tempo passada, como que você libera, como que você deixa ir. Muitas vezes você fala, eu soltei, eu deixei a pessoa ir, mas não é racional. Você precisa sentir que você permitiu que aquela pessoa fique livre para ela ter os aprendizados dela pela vida dela da forma que ela escolher, de acordo com o livre-arbítrio que ela tem. E da mesma forma, quando você libera essa outra pessoa, você se sente livre para fazer as suas próprias escolhas e não ser apenas um reflexo do seu passado. A maioria das pessoas não são capazes de tomar boas decisões simplesmente porque elas só refletem o que aconteceu com elas. Agora imagina você que é aquele jogador que perdeu os outros 99 pênaltis, bata o 100º pênalti e faça aquele gol. Que ele acredite de verdade, que ele reprograme a mente dele, que ele bata aquele pênalti e que ele faça o gol. A vida dele jamais será a mesma. Eu garanto a você que a partir daquele momento algo mudou. De um dia para o outro, de repente, do nada não. Aquela pessoa reprogramou, aquela pessoa criou um novo mundo dentro dela, onde ela era capaz agora de fazer aquele gol e ela foi lá e realizou a tarefa com êxito. Ela fez aquele gol. A vida dela nunca mais vai ser a mesma. E isso pode acontecer com você em qualquer uma das áreas da sua vida. Eu vou te dar um exemplo simples de padrão que se repete nas pessoas que eu encontro pela frente, que é o padrão de que eu quero emagrecer tantos quilos, mas eu não consigo, ou que eu quero dobrar o meu salário e toda vez que o salário dobra, ela faz alguma coisa para se auto-boicotar. Toda vez que a luz entra para aquela pessoa que quer emagrecer, ela começa a revelar o que estava oculto, o que estava nas sombras da vida dela. Por algum motivo ela não podia emagrecer. Ela tinha uma emoção que segurava ela naquele sobrepeso. É algo intrínseco, mas ninguém na verdade quer emagrecer. A pessoa quer algo que aquele corpo ideal dela vai trazer de satisfação. Muitas vezes mulheres querem caber no biquíni, querem melhorar o relacionamento com os maridos. Os caras às vezes querem ficar mais bonitos, mais shapeados para conquistar mulheres mais bonitas, mais atraentes. Ou seja lá o que for o motivo intrínseco, mas sempre tem algo associado diretamente, uma emoção associada diretamente ao fato de que aquela pessoa deseja o emagrecimento. E enquanto aquilo não fica claro para ela, e enquanto também não fica claro qual emoção levou aquela pessoa ao sobrepeso, ela não consegue destravar. Então essas duas coisas precisam estar claras. O porquê ela chegou no sobrepeso, qual foi o fator e qual a autorresponsabilidade que ela vai conseguir assumir para resolver aquele fator, e o segundo, o que realmente ela quer emagrecendo. Já no caso das pessoas que querem aumentar, melhorar, escalar seus ganhos financeiros, seja empreendendo, seja trabalhando numa empresa, seja querendo crescer de cargo, seja querendo fazer uma transição de carreira, os bloqueios também serão revelados toda vez que a oportunidade, toda vez que a luz aparecer para que sejam resolvidos. Você não consegue avançar rapidamente se você estiver carregando aquela corrente. É o mesmo caso do corredor. Toda vez que você quiser aumentar a velocidade, você vai ter que desbloquear uma das correntes. E essas correntes estão associadas às suas crenças passadas também, assim como no emagrecimento, assim como encontrar uma pessoa interessante para sua vida, assim como se mostrar como identidade clara e transparente para o mundo. Toda vez que você tiver uma emoção, uma sombra, aquilo tapa um pouco de quem você é. E tapando quem você é, as pessoas não se conectam direito com você, a riqueza não se conecta com você e nem o fluxo natural e saudável da vida se conecta realmente com você. E isso não quer dizer que as pessoas que sejam muito transparentes não tenham problemas. Pelo contrário, cada vez mais que você assumir uma postura protagonista e uma postura iluminada, os problemas vão ficando do tamanho da sua capacidade. Só que você vai sentindo uma paz, uma alegria a cada problema. Você vai começar a perceber que todo problema é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento pessoal e coletivo. Você vai começando a sentir maior importância no universo.
Então, seja qual for o desejo que você tem hoje de avançar mais rapidamente na sua vida, de escalar seus ganhos, ou de melhorar sua saúde, melhorar seu shape, ou de encontrar uma pessoa ideal, ou de apimentar o seu relacionamento, seja qual for apimentar no bom sentido, seja qual for o seu desejo. Hoje, a pergunta que eu te faço é: se a luz chegar até você agora, nesse momento, te dando a oportunidade do caminho, você vai rejeitá-la e proteger a sombra, ou você vai liberar o caminho para que a luz entre e você desate todas as amarras que estão segurando você no passado?